Me chamo Habib, eu sou do Cairo, Egito. Eu cheguei em Olinda em 2005 e sou escritor e também faço teatro de sombras com Valéria. Olá, eu sou Valéria, eu sou da Espanha, do norte da Espanha, da Galícia. E eu sou artista plástica e vim morar em Olinda faz 15 anos. Na floresta encantada quero te encontrar. Perguntar pra você qual bicho você quer ser quando crescer. Cheguei no Brasil em 2005, na verdade. Eu estava morando nos Estados Unidos antes de chegar aqui e eu estava meio cansado da minha vida lá. Eu estudei, sou formado em biologia, aí trabalhei um tempo lá e depois de um tempo cansei e eu queria conhecer o mundo e encontrar um lugar que eu gostasse mais, não, que eu me sentisse mais em casa. Eu não queria voltar para o Egito, que não tem muita coisa no mundo, não, então eu queria descobrir novas coisas. Eu vou confiar no poder, no pássaro do prazer. Eu vou voar, vou curtir, vou brincar na floresta encantada. Quero te encontrar. Perguntar pra você qual bicho você quer ser quando crescer. Vou virar chupandré, vou fazer cafuné, vou poder virar bicho. E um país que chamou muito minha atenção era o Brasil, porque todo mundo que voltava do Brasil, que eu encontrava viajando, pequenas viagens, me dizia sempre: ah, eu acabei de voltar do Brasil, um país incrível, tão bom. E uma pessoa até me falou: ah, eu voltei. O que ele falou? Ele falou: ah, que pena que eu não conhecia o Brasil antes na minha vida. Como se todo o tempo antes de conhecer o Brasil era perdido, não? E, tipo, que pena que eu não conhecia o Brasil antes. Tipo, perdi muito tempo sem conhecer o Brasil. Aí quando ele falou isso, eu falei: caramba, deve ser muito bom mesmo. Aí vou começar a minha busca por uma nova casa, por um novo lugar onde morar, né? No Brasil. Aí eu cheguei no Rio, em janeiro de 2005, dia 12 de janeiro. E já começava as férias de carnaval. Aí eu conheci uma galera do Rio, uns paulistas. Eu ia com eles para as prévias e eles me falaram: olha, se tu quer realmente passar um carnaval bom, vá para Olinda. Porque aqui o carnaval é muito legal, mas lá em Olinda é o carnaval autêntico mesmo. Aí eu falei: tá, já que o povo daqui tá me falando que o carnaval de lá é melhor que o daqui, eu vou lá. Aí eu cheguei aqui uma semana depois. E aí, claro, eu peguei todas as prévias de carnaval, passei o carnaval aqui, achei incrível. E durante o carnaval eu vi uma agremiação que era um grupo de teatro também, era um boizinho, mas eles tocavam, eles paravam, eles faziam teatro de rua, né? Faziam umas cenas e depois continuavam a tocar, fazendo cortejo pelas ruas. Eu fiquei apaixonado, assim, com um monte de crianças. E era incrível, para mim era uma coisa totalmente nova. Eu era biólogo, né? Então eu nunca fui exposto a isso. O teatro para mim era uma coisa muito formal, né? O palco, uma coisa muito elitizada, não? Eu nunca vi assim teatro na rua com crianças, com dança que pegam as pessoas da plateia, botam no meio. Então para mim foi uma revolução. Quando eu vi isso eu fiquei apaixonado. E aí no final fiquei vendo esse grupo várias vezes, né? Que era o Boi Surubim. E encontrando eles por aqui, que eles moravam aqui logo na Rua do Sol, o fundador. Então eu comecei a frequentar, ir lá na casa dele, pegar todas as saídas durante o carnaval. E aí depois, no final do carnaval, eu fui para a casa dele e eu falei: olha, eu adoro o que você está fazendo e eu quero participar de alguma forma. Eu não sei nada, mas assim, se eu posso varrer o teatro,
quando vocês acabam o ensaio, já para mim já é bom só estar aqui vivenciando isso com as crianças, vendo vocês, fazendo figurino, que eles faziam todo eles mesmos, né? E aí, então tá bom. Então, nosso ensaio é no Teatro Fernando Santa Cruz, onde a gente vai se apresentar agora domingo. E na época não estava reformado, estava tudo abandonado, destruído, mas ainda era o lugar onde eles ensaiavam toda semana. E aí foi lá no teatro, e quando eu cheguei, ele pegou um figurino e me deu, falou, pronto, é isso inteiro. Eu só vim olhar, ajudar, assim, tirar foto, varrer, não, mas a minha ideia não era participar dessa forma, eu nunca fiz isso. Ele falou, não, você vai aprender, não se preocupa. Até então, porém, sempre apareceu como personagem secundário, nunca como personagem principal. De fato, nenhuma narrativa nos apresenta o lado do lobo, ou nos dar a mínima possibilidade de tentar entender o porquê era assim sempre tão, digamos, ruim. Existia antigamente, na floresta do Quinzamã, uma criatura perigosíssima que vivia aterrorizando os moradores da região. O povo a chamava de lobo mau, mas os poucos que tiveram a boa sorte de vê-la e ainda estar vivos, juravam que não se tratava de nenhum animal. Era o sim próprio capeta! Tinha o tamanho de um urso, olhos de fogo e uma boca tão grande que podia arrancar a cabeça de um boi com uma bocada só. Respirava crueldade e malícia com todas as células do seu corpo e vivia orgulhando-se de não ter nem mesmo uma gota de bondade dentro do seu coração. E aí eu entrei na história e aí aos poucos comecei a me apresentar com eles e isso foi assim um motivo que eu acabei ficando aqui mais do que um carnaval. O mais poderoso! E hoje eu estou morrendo de fome. Sabe o que quer dizer isso? Que um de vocês irão acabar dentro da minha barriga. Eu estava na Espanha no meu último ano do curso, Artes Plásticas, e então eu pedi uma bolsa para o Latinoamérica e não sabia que país ia ganhar essa bolsa, né? Aí me deram a bolsa para o Brasil e eu estava encantada porque eu cresci escutando música brasileira, mas era mais música Chico Buarque, Caetano Veloso, meus tios sempre cantavam as músicas deles, tinha essa paixão pelo Brasil, né? E me deram essa bolsa para a Faculdade de Recife. Então eu cheguei em Recife e fiz os papéis para ficar estudando esse ano na faculdade em Recife. E fui conhecer os bairros para ver onde podia morar. Eu não conhecia ninguém, não sabia nada da cultura pernambucana, nem de Olinda, nem nada. E eu vim para Olinda passear de dia. Eu disse, eu vou morar aqui, então eu vou alugar uma casa aqui em Olinda e depois, mesmo que fica longe a faculdade, vou e volto. E assim eu cheguei em Olinda sem saber o que tinha, não? De escondido, porque cheguei de dia, era bem parada, não tinha muita festa acontecendo. Mas aí depois de uns dias, conheci Habib, na verdade, assim, 3 dias depois de chegar em Olinda, eu fiz uma janta na minha casa e chegou um amigo que fazia teatro, disse, vou levar um amigo que faz teatro egípcio, não sei quanto. E aí foi na minha casa, eu fiz uma comida, não muito boa. E aí Habib disse, tem um coco no Amaro Branco. E eu não sabia nada o que era isso, nem nada, né? Aí ninguém quis ir e eu disse, não, eu quero ir, claro. E aí fui com ele e era um coco na casa da mestra Dona Glorinha e eu fiquei encantadíssima, eu nunca tinha visto isso na minha vida, não era? Ela cantando, todo mundo dançando, todas as idades, crianças, pessoas mais velhas, eu estava alucinando, não? E aí foi o começo para mim dessa nova vida aqui em Olinda, não? Vivenciando a cultura popular, uma coisa que não existe mais na Espanha, a dança, o intercâmbio com as outras pessoas, essa vida olindense assim que...
que é muito diferente da minha vida como era na Espanha, que eu também estava muito cansada da Espanha, da forma de como se divertir de noite, eu já não aguentava mais sair lá, e aqui eu descobri toda uma nova forma de viver as festas, né? Muito diferente, e isso foi faz 15 anos, e aqui estou também, né? Ainda. As coisas que eu vi, a natureza, a relação com as pessoas, as cores, a música, tudo isso nasceu aqui. Eu não tinha, meus desenhos eram preto e branco quando eu estava na Espanha, né? Quando eu comecei a morar aqui, chegaram essas cores, isso tudo preencheu, né? E essas cores todas chegaram com essa vivência do colorido daqui que não existia na Espanha, não? Essa coisa, essa exuberância, esse barroquismo, um pouco dos meus desenhos, tudo isso se formou aqui. E tanto que quando eu acabei esse curso na Federal, que era meu último ano do curso, voltei na Espanha, mostrei minha produção para o meu professor, e ele me disse no final, bom, agora tu tem que voltar para o teu país, que é o Brasil. Ele mesmo me disse isso, não disse, então realmente eu como artista, eu tenho que estar aqui, né? É o lugar onde eu consigo criar quem sou eu e meu entorno, né? Vocês já viram um burro escrever? Pois é, nem eu. Não foi lá em casa, não foi na escola, e nem com o meu povo que eu aprendi. Todo mundo sabe que os burros só sabem duas letras. Quais são? Qual é? O I e o O. E eles ficam repetindo. Quando a gente lançou o Boa Errante, a gente estava pensando, era um projeto do Fucultura, e a gente estava pensando botar uma coisa no lançamento, tipo uma atração, uma contação de história, alguma coisa. E aí a gente ficou pensando, mas não seria muito legal montar um espetáculo de teatro? Mas aí não tinha o dinheiro para montar a verba para fazer isso. Mas a gente falou com amigos, conseguimos uma coisa aqui, a gente juntou um grupo de atores e de músicos que toparam fazer o espetáculo, e a gente foi montando ele aqui em casa, e aos poucos foi tomando corpo também. A gente fez esse espetáculo para acompanhar o livro, e a gente percebeu que é uma combinação muito legal, que tem um livro com texto, com ilustrações, mas também tem o espetáculo, porque nos permitiu alcançar pessoas que assim talvez nunca teriam pegado o livro, não, que não tem o hábito de ler, que aqui obviamente em Pernambuco, no Brasil em geral, não, as pessoas leem muito pouco, não, o índice de leitura é muito baixo. Então, assim, a gente tem que conquistar essas pessoas, muitas crianças, e assim, com o espetáculo a gente consegue conquistar elas e a gerar um interesse no livro para as pessoas lerem o livro. Então, é muito bom, não? A gente abre as portas e as pessoas ficam querendo saber o que aconteceu com o burro, porque o espetáculo, por exemplo, do burro é só sobre a primeira parte do livro. Então, todo mundo fica querendo, o que vai acontecer depois? Aí pega o livro e vai lendo. Para nós é bom, porque a gente vende livro. Para as pessoas é bom também, porque, vamos dizer, ajuda a leitura, não? Alfabetiza, não? Como que é? Fomenta a leitura, isso é a palavra certa. Não? E pronto. Mas o espetáculo era incrível também, sim, porque como se transformava o livro. Já ver transformar o texto em ilustrações, em imagens, é muito bonito, mas esse processo de ver transformar o texto em atores que cantam, em músicas, em gestos, é incrível, não? Assim, a gente adorava, cada ensaio do teatro era assim uma diversão, era muito bom, não? Porque pessoas muito talentosas também, trazendo uma nova cara à história, não? Era incrível. Assim, e a gente criava tudo junto, não? Então a gente chegava aqui, cada um tinha uma ideia, vamos fazer isso, vamos provar isso.
E aí o Germano, que faz as músicas, ele inventava na hora umas músicas, e aí na Ira também, aí junto, assim, meia hora eles inventavam uma música junto, aí a gente fazia uma coreografia, Sim, e aí de repente incrível. cada ensaio era uma coisa incrível, nós juntando todas essas linguagens junto. Sim. E era uma confusão também. Sim, mas era. E Miguel sempre participando de todo, não? Nosso filho Miguel, ele sabia decorado os trechos dos atores, ele ficava interpretando em todos casa. os personagens da peça, ele sabia todo o texto, Claro assim, que- com 3 anos. Sim, Miguel. Então, no dia que a nossa sambou, a gente decidiu fazer uma coisa diferente, porque estava chegando num momento de crise, não, que estava muito difícil viajar com um grupo de teatro grande, e todo mundo também estava ocupado com outros trabalhos e outras coisas. A gente não estava conseguindo mais levar o espetáculo e viajar. Então a gente pensou em fazer um espetáculo junto, que é o Teatro de Sombra. Não? A gente pensou como que a gente vai reunir todo o meu conhecimento, o teu, para conseguir fazer uma coisa junto. E a gente foi buscando, juntando, a gente conseguiu fazer esse espetáculo de Teatro de Sombras. E aí aos poucos o espetáculo foi crescendo, no início estava muito pequeno e a gente foi adicionando coisas. E uma coisa que a gente foi adicionando foi Miguel, nosso filho, que no mesmo tempo ele começou a crescer, ele sempre estava crescendo, Claro. na verdade. Mas aí estava chegando numa idade que ele começou, que ele poderia participar. Eu senti muito a falta da percussão, eu queria tocar pandeiro, mas eu estava manipulando os bonecos, então não dava. E aí a gente, de repente, não foi o quê? Que ano? Perguntamos para Miguel se ele queria participar e ele sempre queria participar porque para ele qualquer coisa que a gente faz é ele também. Os livros para ele fala a gente fez esse livro, não? Para ele. Nosso livro. Nosso livro, ele é muito dentro de cada coisa que a gente faz, ele participou de tudo, não? Eu fazia os desenhos com ele no colo, às vezes desenhando, ele junto comigo, foi muito perto sempre. Ele reciclava os pedaços de bonecos, não? A gente pegava, fazia os bonecos de sombra e aí cortava e não queria mais a mão, o braço, ele pegava, reciclava e usava isso num outro boneco que ele fazia. Sim. Então, quando falamos para ele se queria participar do espetáculo, claro, ele queria, não? Muito. E aí ele começou a participar e até agora, né? E agora já está tocando sanfona, está aprendendo a tocar sanfona, está tocando sanfona no espetáculo. E um dia ele vai manipular, não sei o que vai fazer. Isso mesmo, seu Marcelo. Tome sua sopinha para ficar bem fortinho. Muito bem, mas que velhinho mais comportadinho. Vou falar isso para seus netos, quando venham lhe visitar, depois do confinamento.
que eu aprendi muito na cultura popular. E que a arte não precisa ser não, tipo, com um público-alvo, assim, não, vamos fazer com esse público, isso é uma coisa muito de marketing, não. A gente quer justamente nos inspiramos nisso, nessa ideia que a arte é para todo mundo, e todo mundo pode vivenciar e gozar juntos, o velho, o novo, o pobre, o rico, não é uma coisa aberta para todas. E isso é o gostoso, não é que a gente pode ser muito diferente, mas a gente pode ver um frevo e a gente vai sentir a mesma alegria no mesmo tempo. Sim. E isso que a gente tenta trazer no nosso teatro e nos nossos livros. E isso é porque moramos em Olinda também, não? Porque é isso, não? Claro. Assim, não existe, eu nunca tinha visto isso na Espanha. Era todo já muito seccionado, não? Criança aqui, entre 20 e 30 neste lugar, entre 30 e 40 aqui. Os de 50 já nem tem mais lugar onde se divertir. Aí tem um baile de terceira idade. É muito, sim, mas não assim. querem, não? Os de terceira idade não querem estar só com a terceira idade, nem as crianças também só com crianças, todo mundo quer estar junto. Claro, isso eu gosto. Né? Eu acho. Mas os livros também, isso, nós gostamos muito de ler de noite com nossos filhos, assim, a gente lê todo dia, lê um livro antes de dormir, é uma coisa, um ritual. E eu gosto de ler um livro que eu gosto, não um livro que eu acho, ai que livro tão chato, vou ler esse livro para meu filho. Eu quero ler um livro que eu também me emociono, eu também gosto, e gosto dos desenhos, e do texto, da mensagem que está passando, o conceito do livro. Então é muito importante para nós, também pensamos nos pais por isso, porque esse momento, não, de ler com os filhos, que muitas crianças que leem nossos livros começam a ler sem saber ler, não são os pais que estão lendo para os seus filhos. Depois, quando eles crescem, vão ler sozinhos e vão interpretar melhor o texto, mas quando são pequenininhos, vão ler com seus pais. E é muito bonito isso, que num livro aproxima a criança não só da história e da literatura e do conceito, mas também de ilustração, de imagens, da arte, né? de técnicas artísticas, e do outro, de cores. Da pessoa que está lendo junto. Sim, também. Isso também é muito importante. Porque hoje em dia, não sei como dormem muitas crianças podem ser que dormem assistindo um filme ou celular, e para mim isso é triste, né? Porque eu acho esse momento antes de dormir, os pais também desligar os celulares, de estar na cama com as crianças lendo o livro, passando tranquilamente, indo para trás, para frente, tão bonito assim. Acho que isso é muito importante, esse momento, né? E que também, por que os pais têm que ficar de castigo, ler um livro chato com o filho, que eles na cabeça estão, ai meu Deus, que história mais chata, mas o meu filho está gostando, então eu vou ter que fazer um espetáculo de teatro, não? Muitas vezes eu vi isso, pais que levam os filhos para ver um espetáculo, e eles acham muito chato, mas eles vão para agradar os filhos. Mas não, é para criança, é para fim de semana, tem que levar as crianças. Sim, tem que levar as crianças. Mas não tem uma coisa que você gosta e que seus filhos gostam, que vocês podem ir junto e curtir junto, em vez de um estar esperando acabar. E depois leva o filho para uma coisa de adulto, e o filho que fica com tédio e o pai que está curtindo. Não faz sentido. Tem muitas coisas que as pessoas podem curtir junto, independente da idade.